Olá, eu sou Fernanda, conselheira do Corecon São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre dólar. A pergunta é: qual o impacto dessa alta do dólar sobre os consumidores e sobre o mercado brasileiro? Bom, antes da gente falar sobre o impacto, é importante entender os motivos que levam às oscilações do dólar em relação à moeda brasileira. Podemos citar alguns. Por exemplo, a questão do próprio crescimento econômico do país. Então, se há um crescimento interessante, se há um momento em que o país apresenta uma prosperidade nos seus resultados financeiros, isso faz com que o capital estrangeiro seja atraído para o nosso país. E hoje em dia, os investidores estão muito cautelosos em relação aos investimentos em moeda estrangeira no país. Então, a gente pode verificar que esse cenário de incertezas, por conta da pandemia também, ao cenário global, os investidores tendem a retirar os seus aportes de dólar do nosso país. Então, a moeda acaba ficando mais escassa. Quanto mais escassa a moeda, mais reais eu preciso para comprar um dólar. E é isso que ocorre hoje. Isso ocorre também com os países emergentes, onde os investidores, por cautela, retiram seus recursos ou adiam projetos ou valores que seriam injetados, acabam sendo adiados e até mesmo cancelados. Então, isso torna o dólar mais escasso na nossa economia. Outra questão é a taxa de juros. Da mesma forma, existem investimentos de moeda estrangeira no nosso país quando a taxa de juros é mais elevada. Então, os investidores buscam o país que vão remunerar melhor o seu dinheiro. E como a nossa taxa de juros teve uma queda significativa, ela deixou de ser tão atrativa. Com isso, menos dólares são atraídos para o mercado brasileiro. E também, na contramão, nós vemos assim, quando o dólar está muito alto, a tendência é que as exportações sejam mais intensificadas. Então, quando o produtor brasileiro exporta, ele recebe em dólar. Aí, nesse sentido, aumenta a circulação de dólar no país. E tudo isso, muitas vezes, não é um único fator que levou àquele resultado. É a soma de todos esses fatores e de outros. A política, por exemplo, a segurança política que ocorre ou não em determinado país, também é fator que vai atrair ou vai repelir o capital estrangeiro. Já as exportações são importantes, porque a hora que a gente exporta, recebe em dólar, então o exportador está, digamos, bem mais favorecido que quem está importando. Outro fator que onera muito a economia brasileira e que causa impacto para o consumidor é quando o produtor brasileiro importa insumos de outros países. Então, aquela matéria-prima, aquele produto que ele precisa obter lá de fora para produzir, gerar um produto final aqui dentro. Então, esses insumos, dado que o dólar está alto, ele precisa pôr mais reais para comprar. E ele acaba encarecendo o produto fabricado aqui com tais insumos, Já os produtores que usam insumos nacionais não sofrem essa elevação de preço e se tornam mais competitivos, porque o importado está mais caro. Mesmo a importação do produto final, um produto pronto, está mais caro do que a fabricação aqui no Brasil, em função da questão do dólar. Tudo que a gente for importar fica realmente mais caro, Então eu diria, o que é bom? O que está bom? Está bom para a indústria nacional, que não depende de insumos importados. Então está bom para a indústria nacional, que não depende desses insumos importados. Está bom para as empresas exportadoras. E também, na questão dos investimentos, quem comprou dólar antes dessa alta também
teve um resultado importante, né? De fevereiro até agora, o dólar teve uma valorização de 35%. Então, o dólar em carteira rendeu muito mais que outros investimentos, que alguns investimentos, se a gente for comparar. Então, esse é o aspecto que acaba refletindo sobre o consumidor e sobre as empresas no tocante à alta do dólar. Segunda questão: quais as expectativas para o dólar nos próximos meses, ainda no contexto de pandemia? Segundo o relatório Focus de hoje, o dólar deve fechar em 5,45. Hoje nós estamos com 5,70. E para o ano que vem, há uma estimativa de 5,20. Então, pode-se perceber que se trata de uma recuperação lenta, tá? Poucas variáveis terão alterações significativas até o final do ano. Então, não dá para se pensar numa mudança de cotação de dólar num cenário que é totalmente incerto, e mesmo que fosse um pouco mais positivo, sabemos que a recuperação é lenta. Só nas empresas comerciais esse ano foram fechadas 200 mil empresas comerciais, sendo que 197 eram pequenas empresas que empregam muita gente, quase 1 milhão de pessoas ficaram sem emprego. Então, isso é um fator que afeta o consumo e afeta toda essa questão do risco que a gente ainda está vivendo, ainda mais com a possibilidade de uma segunda onda, como está ocorrendo já nos países da Europa, inclusive com alguns deles já estão em lockdown. Então, nós não sabemos como vai ficar, né? E tudo isso, sem dúvida, afeta as expectativas. Por enquanto, não deve ter grande ou pequena queda, mas sem grande oscilação. Outro fator que nos leva a crer que não haverá grande oscilação no dólar é a projeção da taxa de juros, da Selic, que, segundo o Focus, fechará esse ano com 2% e 2,75% em 2021. Então, na mesma linha de pensamento, com a taxa de juros relativamente baixa, ela é pouco atrativa para capitais estrangeiros. O PIB, uma queda de 4,81% para esse ano e uma queda de 3,34% para o ano que vem. Da mesma forma, sem um crescimento adequado, o investimento de capital estrangeiro no Brasil fica comprometido. E por isso, o cenário que nós temos de uma inflação também de 3,02 esse ano e 3,11 no ano que vem, mostra assim uma estabilidade dos indicadores, no sentido de que não haverá uma recuperação tão vistosa no ano que vem, por conta até mesmo dessas incertezas já relatadas. A terceira questão: qual a perspectiva para as vendas de Natal e como o dólar afetará os consumidores e os lojistas? Sem dúvida, esse ano foi muito difícil para o comércio, fechamento de muitas lojas comerciais. A perspectiva, mesmo assim no Natal, por ser a data mais importante para o comércio, deve ficar em torno de 3 a 4%. Segundo a FEComércio São Paulo, o faturamento real do comércio deve ter uma queda de 7,7% esse ano, uma perda de 170 bilhões de reais em faturamento. Então, isso realmente acaba afetando o setor de comércio e serviços, e também o dólar encarece, principalmente os produtos que são importados, aqueles que vão tanto no ramo alimentício como presentes ou insumos que possam encarecer a produção nacional. A quarta questão: quais as dicas para realizar as compras natalinas? Bom, ultimamente nós percebemos que o setor alimentício teve uma elevação de preços significativa, principalmente os itens básicos. E quando chega o Natal, a tendência realmente é você ter uma certa dificuldade de comprar produtos que são diferenciados, são produtos mais caros,
são produtos diferentes da ceia de Natal. Então, qual é a saída? A saída é realmente avaliar, né? Depende, claro, de cada orçamento familiar, mas se for preciso, alterar os cardápios, fazer alguma coisa que seja mais acessível, que não seja algo que vá comprometer tanto as famílias, principalmente aquelas que têm pessoas que estão buscando emprego. Então, a proposta é fazer pesquisa, avaliar cardápios diferenciados, avaliar o potencial que você tem de gasto. Porque não é o momento do consumidor se endividar se ele não vai ter renda na contrapartida, tá? Então é muito importante fazer os seus cálculos e entender como deve ser o seu momento atual. A questão 5, 6 e 7 tem conteúdos semelhantes, então eu aglutinei numa única resposta, ok? A alta do dólar vai influenciar a ceia de Natal se a ceia tiver produtos importados. Então, aí podemos citar os vinhos, alguns outros produtos que são típicos da época. Então, isso poderá sim ficar mais caro se forem escolhidos itens que têm embutido essa inflação chamada inflação cambial, que é gerada por esse câmbio, por esse dólar que está elevado. Mas tudo depende dessa composição. Então, o que a gente pode imaginar? Podemos pensar numa ceia que pode ser alternativa, ela pode ter substituições. Tudo isso, essa decisão vai depender do orçamento familiar. Cada família vai ter que avaliar que itens podem ser consumidos dentro do seu orçamento. É importante lembrar que o mês de dezembro é um mês onde a gente gasta mais por conta da ceia e dos presentes, mas principalmente que o mês de janeiro é um mês de muitas despesas. Então, vem a matrícula escolar, o material, o IPVA, impostos, muitas vezes férias. Então, isso tudo acaba onerando o orçamento familiar. Então, é muito importante ter esse controle e saber fazer as escolhas certas para não comprometer o orçamento do mês de janeiro.